Olá, meus irmãos. O texto da nossa meditação de hoje se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, que diz assim: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Todos nós planejamos algo para a nossa vida. Não tem uma pessoa que não faça algum tipo de plano. É claro que tem os mais organizados e os menos organizados. Os menos organizados planejam algo, mas é assim, não tem muito aquele compromisso de cumprir com o planejamento. Geralmente planejam da mente, não escrevem ou não colocam em algum lugar. Já existem outras pessoas que são extremamente minuciosas, que têm até planilha. Tem pessoas que têm planilha para os próximos 5 ou 10 anos da sua vida ou até mais. E tentam cumprir à risca os seus planejamentos, tudo aquilo que faz. A verdade é que todos os que planejam, sejam os mais organizados ou os menos organizados, eles lidam com a frustração. Os menos organizados porque a vida ela não acontece como nós esperamos, Então, essas pessoas geralmente estão sempre reagindo. Então, elas não planejam muito e acontece algo inesperado. Então, como não tem nada planejado, então tem que reagir àquilo. Então, estão sempre reagindo. Nunca conseguem pensar com antecipação ou planejar certas coisas. Já os que planejam tudo nos mínimos detalhes se frustram porque não conseguem executar o seu plano certinho como ele havia quisto e pensado. E aí vivem em frustração muitas vezes. Porque a vida, meus amados, ela não é como nós gostaríamos. A vida, como já disse a algumas pessoas, é uma caixinha de surpresas. Nem tudo vai acontecer como queremos. E Tiago, na sua sabedoria, dada por Deus, ele vai escrever sobre isso também. E ele vai trazer um alerta contra aquelas pessoas que estão sempre fazendo planos. Ele diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. É importante salientar aqui que Tiago ele não é contra quem faz planos, e nem a Bíblia de um modo geral. Inclusive, na verdade, a Bíblia nos ensina a nos planejar. O Senhor Jesus, em certa feita, ele falou qual o construtor que antes de levantar o prédio não calcula para ver se vai conseguir terminar a obra ou não, ou aquele que vai à guerra não calcula os custos para ver se tem condição de vencer a guerra ou não. Porém, a Bíblia também deixa claro que todos os planos estão sujeitos à vontade de Deus. O livro de Provérbios nos diz isso, que os homens fazem planos, porém a resposta correta vem dos lábios do Senhor. Então, duas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia nos ensina a planejar, porém ela nos ensina que os nossos planos estão sujeitos à vontade de Deus, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aqui então Tiago está falando contra aquelas pessoas que planejam, mas o problema delas é porque elas planejam sem levar a vontade de Deus em conta. Elas não se importam com aquilo que Deus pode fazer. Então, isso se torna arrogância. Planejar a nossa vida sem levar em conta que Deus tem um plano que é acima do nosso, isso nos coloca no lugar de Deus. É como se nós disséssemos: Deus, o meu plano é melhor do que o do Senhor. Então, o meu plano tem que ser executado, não o do Senhor. Isso é arrogância. E é contra isso que Tiago então traz esse alerta aqui, dessas pessoas que estavam planejando sem levar a vontade de Deus em conta. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo,
Ele diz isso, né? Ele chega lá, aquela passagem bem famosa no Getsêmani, onde o Senhor Jesus diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, né? O cálice da ira de Deus. Ele estava ali prestes a morrer na cruz, né? Mas ele diz: porém, seja feita a tua vontade. Então Jesus deixa claro que o plano de Deus tem prioridade do que os nossos próprios planos. Imagine, o Senhor Jesus estava ali falando, né? Quanto mais nós, né, que somos falhos, nossos planos tendem a não contemplar todas as variáveis e geralmente temos planos muito ruins. A verdade é essa. Então, nós temos que aprender com o nosso Senhor, né, que nossos planos têm que estar sujeitos à vontade de Deus. E Tiago nos dá aqui pelo menos dois motivos. O verso 14 ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos, né? Essa é a verdade. Nós temos essa limitação, não sabemos o que vai acontecer amanhã. E outra coisa, Tiago diz aqui: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Ou seja, além de não sabermos o futuro, que vai acontecer amanhã, nós temos uma vida muito curta. Então, hoje estamos aqui, mas amanhã podemos não estar aqui. E essa é uma grande verdade da vida também. Quantas pessoas que você conheceu morreram tão jovens? Pessoas que aparentemente tinham tantas coisas a realizar ainda, mas vieram a falecer, né? Então, Tiago deixa muito claro, primeiro, que nós não sabemos o dia de amanhã e a nossa vida é muito curta. Por isso, então, ele diz: em vez disso, ou seja, em vez de dizer, eu vou para a cidade tal, vou passar um ano e vou ter lucro, coisa que você não sabe, você não tem certeza, ele diz, em vez disso, deviam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aqui um esclarecimento importante. Tiago não está falando para a gente colocar essa cláusula na frente das nossas palavras. Olha, se Deus permitir, porque às vezes eu já vi alguns cristãos fazerem isso. A gente diz assim: olha, não, amanhã eu vou ao médico. A pessoa, no intuito de nos corrigir, dizer: não, se Deus permitir, você vai ao médico. É como se só colocar essa cláusula na frente mudasse todas as coisas. Não é isso que Tiago está falando aqui. O que Tiago está falando para nós é que tem que haver uma disposição em nosso coração. Isso é além dos lábios, tem que partir do coração, ou seja, que os nossos planos incluam a vontade de Deus. De fato, se Deus permitir, eu vou para a cidade tal e passarei um ano ou dois e terei lucro. Mas Tiago está falando isso não para a gente falar da boca para fora, mas que nos nossos planos esse seja o real desejo do nosso coração. O fato de entendermos que o plano de Deus é superior ao nosso. E isso é extremamente importante. Ele diz: e não só viveremos ou faremos isto ou aquilo. Então, quando planejarmos, nós temos que levar a vontade de Deus em conta, né? Porque, irmãos, não sabemos o dia de amanhã. Por exemplo, aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, quem planejou ela? Você acha que os cidadãos daquele estado, há, 5 anos atrás, preveram isso nos seus planos? Não, porque eles não sabiam o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Quantas pessoas que tinham ali tudo pela frente, mas de repente tiveram suas vidas ceifadas? Então nós não sabemos, a realidade é essa, não sabemos o dia de amanhã. Então isso deve despertar em nós a ideia de que nós devemos depender de Deus. E talvez esse seja o foco aqui. O que Tiago quer nos ensinar é que nós devemos aprender a viver na dependência de Deus. Ainda que façamos planos, e devemos fazê-los, mas nós temos que lembrar que Deus está acima de todo e qualquer plano nosso. Que nós devemos depender de Deus. É por isso que Deus não nos revela o futuro. É para que a gente aprenda a viver na dependência dEle. E aí eu pergunto a você: você tem vivido na dependência de Deus? Ou você vive conforme os seus planos? Você atropela tudo para que os seus planos sejam feitos? Ou quando as coisas não acontecem do jeito que você queria, você fica muito frustrado, você reclama da vida, reclama de Deus, você fica desanimado? A verdade é que você deveria pensar sobre isso. E quando Deus fizer algo diferente dos nossos planos, é claro, nós vamos ficar frustrados e tristes.
mas nós devemos lembrar sempre, Deus quer o nosso bem, Ele quer o melhor para nós. E se o plano de Deus for totalmente oposto ao nosso, louvado seja Deus, porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Deus é mais sábio do que nós. Então, que nós possamos colocar os nossos planos debaixo do plano de Deus. Que façamos planos, sim, mas que levemos a vontade de Deus em conta. Que nós coloquemos Deus nos nossos planos, não apenas da boca para fora, mas que haja uma disposição no nosso coração verdadeira, para que possamos viver de acordo à vontade de Deus e não com a nossa. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço.